Daniel Correia Freitas nasceu em 22 de janeiro de 1994, em Juiz de Fora, uma cidade do interior do estado de Minas Gerais. Assim como muitos jovens no Brasil, Daniel tinha um sonho de ser jogador de futebol. Ele começou cedo na carreira, aos 11 anos, jogando no Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro juvenil, campeão da Copa do Brasil na categoria júnior e campeão estadual em 3 categorias. Mais tarde, aos 19 anos, Daniel foi transferido para o Botafogo. Sua primeira partida entre os profissionais ocorreu no dia 20 de outubro de 2013, em partida válida pelo Brasileirão contra o Vasco, no estádio do Maracanã. Em setembro de 2014, Daniel sofreu uma lesão no ligamento colateral anterior do joelho direito, o que o afastou dos jogos por um longo período e o atrapalharia pelo resto de sua curta carreira. Em dezembro de 2014, ele assinou um contrato de 3 anos com o São Paulo. O jovem também era disputado pelo Palmeiras, que estava interessado em comprá-lo. A partir desse ponto, a carreira de Daniel só decolou, e foi nesse período que ele ganhou fama, chegando até ser comparado com Lionel Messi, considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele chegou a jogar em diversos times, sendo emprestado a eles pelo São Paulo. No dia 26 de outubro de 2018, Daniel viajou até Curitiba para comemorar o aniversário de 18 anos de Alana Brits, na casa noturna Shed Bar. Antes de continuarmos, eu vou falar um pouco sobre a relação do Daniel com a Alana, para que vocês possam ter um entendimento melhor a respeito do caso. Daniel conheceu a Alana através das redes sociais e que, após o primeiro contato, logo marcaram de se conhecerem pessoalmente. De acordo com algumas fontes, nessa época, Alana tinha entre 15 e 16 anos, enquanto que Daniel tinha entre 21 e 22 anos. O primeiro encontro dos dois foi frustrado, já que Edson Brits, pai de Alana, não deixou a filha ir, pois era um dia de semana e a jovem precisava estudar e também fazia um curso pré-vestibular. Mas, uma semana depois, Edson Brits deixou a filha ir conhecer o jogador de futebol. Os dois combinaram de se encontrar no apartamento de Daniel. Alana foi com uma amiga e mais tarde outros amigos do jogador também chegaram ao local. Na ocasião, Alana disse que ela e Daniel conversaram, fumaram narguilé e que depois desse primeiro encontro, o jogador passou a chamá-la para festas. A jovem ainda afirmou que nunca ficou com o jogador e que no começo ele queria, mas ela havia explicado para ele que tinha acabado de sair de um relacionamento e não queria se envolver com ninguém. Ainda segundo ela, Daniel teria saído com várias amigas dela e que após a sua festa de 17 anos, em outubro de 2017, ele se mudou para outra cidade e os dois só se encontraram novamente em sua festa de 18 anos. Voltando para a festa de Alana Brits, ocorrida em 26 de outubro de 2018, foi confirmado através de imagens de câmeras de segurança da Shed Bar que de fato houve uma festa no local e que Daniel Correia era um dos presentes. Havia também uma comanda registrada no nome do jogador, que comprovava que ele esteve lá nesse dia. Segundo administradores do local, Daniel não se envolveu em nenhuma confusão e parecia estar bem tranquilo. Essa festa, que começou no dia 26, se estendeu até as 4h30 da manhã do dia 27. Câmeras de segurança registraram o momento em que todos os presentes na festa começaram a ir embora. Mas a comemoração não parou por aí. Os amigos de Alana sugeriram que a festa continuasse na casa dela, que não ficava muito longe dali. Alana chegou a dizer que não estava afim, pois estava muito cansada, mas mesmo assim, a festa continuou na casa dela com a presença de alguns dos convidados, que também estiveram na casa noturna, incluindo Daniel. Já na residência do aniversariante, Daniel enviou áudio e fotos para um amigo através do WhatsApp. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado, viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. Nas fotos que Daniel enviou, mostravam ele numa cama, ao lado de Cristiana Brits, mãe de Alana, que estava dormindo. Por mensagens, Daniel afirmou para esse mesmo amigo que teve relações com Cristiana. Mais tarde, em depoimento à polícia, o amigo de Daniel disse que era comum os rapazes tirarem uma foto no momento em que a mulher estava dormindo e enviar no grupo de amigos. Mas, o que esse amigo não sabia é que essa era a última vez que ele veria Daniel com vida. Algumas horas depois, por volta das 11 da manhã, Daniel foi encontrado morto em um matagal na colônia Mergulhão, zona rural de São José dos Pinhais, no Paraná.
Pessoal, eu não vou detalhar aqui o jeito que o Daniel estava quando ele foi encontrado, por conta das diretrizes do YouTube. Quem o encontrou foi um morador da região, que viu um rastro na estrada e decidiu seguir para ver aonde dava. Ao chegar no local, a polícia não conseguiu identificar o corpo de imediato, e a única pista que eles tinham era a pulseira da Chad Bar que estava em um dos braços da vítima. A identificação do corpo só ocorreu à noite, depois que um primo de Daniel foi até o IML para reconhecer o corpo. Pouco tempo depois, a assessoria de imprensa do jogador emitiu um comunicado nas redes sociais sobre a morte dele. De acordo com o laudo realizado pela perícia, Daniel foi vítima de arma branca, provavelmente uma faca. O jovem apresentava 13,4 decigramas de álcool por litro de sangue, mas não havia sinais de outras drogas em seu organismo. O São Paulo Futebol Clube, time que Daniel tinha vínculo até o final de 2018, disse que iria pagar os honorários do atleta à família dele até o fim do contrato. O clube também ajudou com o traslado do corpo e o enterro. Daniel foi velado no ginásio poliesportivo do Clube Carijós, onde ele deu seus primeiros chutes, ainda na infância. Ele foi enterrado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O crime acabou ganhando grande cobertura da mídia na época, e os responsáveis sabiam que era só uma questão de tempo para a polícia chegar até eles. Antes do corpo ser encontrado e identificado, a mãe de Daniel, Eliana Correa, estava muito preocupada com o filho, já que ela não estava conseguindo falar com ele, algo que não era normal. Ela soube que o filho tinha ido para a festa de aniversário de Alana Brits, em Curitiba. Eliana então entrou em contato com a jovem para saber se ela tinha alguma notícia do seu filho. Alana disse que Daniel esteve em sua festa e que o jogador havia saído com uma de suas amigas. Parentes do jovem até chegaram a ir em hospitais da região para procurar por ele, até que, como eu já mencionei, um primo foi até o IML e fez o reconhecimento do corpo. Assim que a morte de Daniel foi divulgada pela imprensa, Edson Brits, pai de Alana, ligou para a mãe do jogador para dar os pêsames e oferecer auxílio. Edson também ligou para um amigo do jogador chamado Lucas Milner, o mesmo que Daniel havia conversado e enviado áudios e fotos poucas horas antes de morrer. Nessa ligação, Edson disse que Daniel havia saído sozinho da casa da família onde ocorreu a festa e lamentou a morte do jogador. Cara, a gente também não sabe o que aconteceu, só que ele foi embora. Ele saiu lá aqui pra frente, foi embora, a gente não viu mais nada. E que horas ele saiu daí? Era 8 e pouco. E ele foi com quem? Eu não sei, ele foi sozinho, ele tava no telefone. A gente tava aqui pra trás. O terreno tem 40 metros, o portão tava aberto porque havia mais gente. Sim. Aí ele não sabe como que ele foi. E a gente quer ajudar de qualquer forma, o que a gente pode fazer, que a gente pode dar depoimento, a gente pode ir na delegacia, a gente quer ajudar e a gente também tá desesperado, cara. Eu não sei direito como que eles estão fazendo ali, aí eu vejo. Isso, eu tava querendo levar a Alana lá na delegacia. O que você acha? Eu não entendo nada dessas coisas. Eu também não, cara. Meu Deus, a gente tá aqui no desespero, cara mesmo. Nossa senhora, vou te falar pra você, viu? Tá. Mas ele tava muito bêbado, cara. Meu Deus do céu, cara. Desespero, minha filhinha aqui tá no desespero também, a Alana, cara. Meu Deus, a Alana tá em choque, cara. Meu Deus, tive que dar até calmante pra Alana, cara. Eu imagino. Minha nossa, eu vi você na televisão hoje saindo da porta da delegacia, cara. Eu apareci lá. Eu vi você saindo. Eu vi você saindo da porta da delegacia. Aqui tá todo mundo em choque, tá todo mundo desesperado, cara. A gente só quer... A única coisa é ajudar. O que a gente pode fazer pra colaborar? Porque é uma coisa muito triste, cara. É muito complicado. Aí eu liguei pra irmã dele agora, ela não conseguiu falar. Eu falei, olha, sou o pai da Alana, eu quero poder ajudar. O que a gente pode fazer? Ela ficou muda, não sei. Ela falou, eu não sei. Porque você falou com a Alana explicou pra você bem o que aconteceu, né? Ela falou a mesma coisa que você falou aí, tipo, e isso daí ficou muito vago, muito, tipo, nada aconteceu, tipo, não sei, eu fiquei esperando ele, não chegou, aí a gente começou a ficar preocupado, aí a gente começou a ir atrás dele. Mais tarde, a polícia descobriu que as ligações feitas por Edson Brits partiram do celular de um homem que havia sido morto em 2016 em São José dos Pinhais. O promotor do caso, João Milton Salles, chegou a comentar na época que isso era muito estranho e indagou quem é que anda com o celular de um morto. A princípio, todos achavam que o crime seria um latrocínio ou um sequestro que deu errado, mas havia muitos sinais de violência no corpo, indicando que quem quer que fosse o responsável estava com muita raiva de Daniel. Com isso,
a polícia passou a acreditar que a motivação do crime era passional e, indagados pela imprensa, eles disseram que já estavam bem avançados nas investigações. No dia 31 de outubro de 2018, uma testemunha considerada chave pela Polícia Civil prestou depoimento no qual afirmou que, após Daniel ter sido flagrado no quarto da casa em que ocorria a festa com a esposa de Edson Britz, ele teria sido espancado e posteriormente morto, e que, além de Edson, mais 3 rapazes haviam participado do crime. Ainda, segundo essa mesma testemunha, o autor do crime foi atrás das pessoas que estavam na casa para montar um álibi mudando a versão dos fatos. A testemunha disse também que não sabia o que tinha acontecido no quarto enquanto Daniel esteve sozinho com Cristiana Britz, esposa de Edson. Com essas novas informações, os Britz passaram a ser os principais suspeitos da morte do jogador. A polícia já estava de olho neles antes, pois foram as últimas pessoas a verem Daniel com vida. Agora, eu vou falar um pouco sobre a família Britz. A família Britz é composta por 4 pessoas, sendo elas Edson Britz, sua esposa Cristiana Britz, e as 2 filhas do casal, Alana Britz e uma menina 6 anos mais nova que Alana, que não teve a identidade revelada. Edson Britz conheceu Cristiana ainda na adolescência. Na época, Edson tinha 17 e Cristiana 15. Logo, eles começaram a namorar com o apoio da família dela. 2 anos depois, Cristiana ficou grávida de Alana, primeira filha do casal, e eles decidiram que era hora de se casarem. Nesse período, eles moravam nos fundos da casa dos pais de Cristiana, e Edson trabalhava como metalúrgico para sustentar a família. Mais tarde, Edson deixou seu emprego para montar um negócio próprio. Ele virou dono de uma loja chamada Gula, uma rede especializada em vender produtos próximo à data de vencimento. A empresa prosperou e logo o casal obteve o dinheiro para construir sua casa própria em um bairro de classe média. Era nessa casa que Edson costumava dar várias festas onde reunia familiares e amigos. Edson era bastante conhecido na cidade. Todos o conheciam como Juninho Riqueza, e em suas redes sociais ele sempre postava fotos em eventos que ia com a família. Segundo reportagens, Edson era uma pessoa que gostava de ostentar. Só na festa de 18 anos da filha, que ocorreu na Shed Bar, ele teria gastado mais de 15 mil reais, entre consumo e camarote. Ele também tinha amizade com policiais e possuía uma arma de fogo registrada e autorização para andar com ela quando ia para o clube de tiro. De acordo com vizinhos, era comum ouvir barulhos de tiros vindo da casa da família Britz, já que Edson costumava atirar para o alto por diversão. Em janeiro de 2018, a polícia chegou a ser chamada por esses vizinhos por conta de um disparo que ocorreu na casa. Ao chegarem no local, a polícia conversou com Cristiana, que disse aos policiais que teve um desentendimento com Edson, mas negou o disparo. Edson admitiu que tinha uma arma e mostrou a documentação aos policiais, que foram embora em seguida. A partir do momento que os Britz entraram no radar da polícia, as investigações foram todas focadas neles. Foi descoberto que no dia 29 de outubro de 2018, Edson Britz, Cristiana Britz e a filha mais velha do casal, Alana Britz, se encontraram com mais 3 pessoas em uma praça de alimentação de um shopping da região. Tudo foi filmado por câmeras de segurança do local. As 3 pessoas que aparecem nas filmagens foram convidadas através de mensagem no WhatsApp enviada por Alana, que dizia: "Quero convidar você para a minha festinha, da semana que vem, lá no shopping, e aí comemos algo." De acordo com a polícia, esse encontro não foi algo aleatório. Na verdade, era uma reunião que Edson marcou para que eles montassem um álibi e combinassem o que seria dito caso fossem procurados pelas autoridades. Ainda de acordo com a polícia, Edson teria proposto que eles fechassem um elo, e que se alguém falasse algo, ele saberia quem foi. A polícia descobriu também que no dia 31 de outubro de 2018, 4 dias após o crime, Edson e sua esposa Cristiana foram até a assistência técnica de aparelhos celulares. Segundo o responsável pelo local, Cristiana parecia bastante triste e não conversou muito, falando apenas dos problemas em seu celular, que estava com defeito na placa de áudio e ficou lá para ser consertado. Após descobrir que o casal tinha envolvimento no caso Daniel, o responsável pela loja entrou em contato com a polícia e entregou o aparelho no dia 5 de novembro. Os policiais acreditam que o motivo do conserto do celular era para que ele fosse formatado depois, no intuito de apagar qualquer coisa que pudesse comprometê-los. Nesse mesmo dia, 31 de outubro, foram emitidos mandados de prisão contra a família Britz. Era por volta das 10 da noite quando um carro da Polícia Militar parou em um posto de gasolina de Curitiba após receber uma informação de que Edson e Cristiana Britz estavam no local. Os dois estavam em um carro dirigido por um amigo deles, que foi surpreendido pelas sirenes e a viatura policial, que foi até lá para efetuar a prisão do casal.
Antes da chegada da polícia, Edson havia descido do carro para comprar água na loja de conveniência, a pedido de Cristiana. Assim que ele viu a viatura, ele saiu andando, se evadindo do local sem ser notado. Mais tarde, o advogado de Edson disse que ele não fugiu do local e que isso foi tudo inventado. Cristiana Britz foi presa na hora. Já Edson foi caminhando até o escritório de Cláudio Daledoni Jr., o advogado que faria sua defesa nos tribunais. No dia seguinte, 1º de novembro de 2018, Edson se entregou à polícia junto com a filha Lana, por instrução do seu advogado. O acusado chegou a gravar um vídeo que foi divulgado pela mídia na época, onde ele conta o motivo pelo qual cometeu o crime. Pessoal, eu não encontrei o vídeo sem ele estar editado, mas eu encontrei o áudio sem edição, e eu vou colocar ele aqui agora para vocês terem um melhor entendimento a respeito do caso. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria, porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. E naquele momento era minha esposa, a Cris, a mulher de quem eu sou casado 20 anos. A mulher que eu dediquei toda a minha vida, que sempre me amou e me respeitou. A minha esposa nunca teve nada com o Daniel, muito menos a minha filha. E se eu fiz o que eu fiz, eu quero que cada um que está assistindo aqui pense e repense o que você faria para manter a integridade moral da sua família. E evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro canalha. Após essa confissão, Edson levou os policiais até o lago, onde ele teria descartado a faca usada no crime. A polícia chegou a fazer uma busca, mas não conseguiu localizar o objeto. Edson foi preso preventivamente nesse mesmo dia, e seu advogado entrou com um pedido judicial para ter acesso a todos os processos sigilosos que estavam em trâmite no nome do seu cliente. A versão apresentada por Edson em seu depoimento era de que, no dia dos fatos, estava ocorrendo uma confraternização em sua casa, que era uma extensão da festa de aniversário de 18 anos de sua filha Lana, que tinha se iniciado na casa noturna Shed Bar. Alguns convidados que estavam na Shed Bar também se dirigiram para a casa de Edson, e Daniel estava entre essas pessoas. Em dado momento na casa, Cristiana Britz foi descansar em seu quarto, enquanto que os demais ficaram aproveitando a festa. Alguns minutos depois, Edson foi até seu quarto e flagrou Daniel em cima de sua esposa tentando violá-la. Ao ver isso, ele teria perdido a cabeça e partido para cima de Daniel, resultando no desfecho trágico. Cristiana e Alana Britz confirmaram essa versão. Mãe e filha também tiveram a prisão preventiva decretada, já que no entender da polícia, elas não fizeram nada para conter as agressões e também não denunciaram Edson. Em 2 de novembro, peritos foram até a casa da família Britz para realizar uma perícia no local. Lá, eles encontraram vestígios de sangue em alguns dos locais da residência, que, de acordo com eles, foram limpados na tentativa de ocultar as pistas. 2 dias depois, em 4 de novembro, a polícia divulgou a ficha criminal de Edson Britz, que iam desde receptação à posse ilegal de arma. Mais tarde, a polícia divulgou também que a moto de Edson, uma Honda CBR 1000 Repsol, avaliada em R$60 mil, estava no nome de um traficante que havia sido preso pela Polícia Federal. Isso, de certo modo, acabou complicando ainda mais a situação do acusado. Além da família Britz, Eduardo Henrique da Silva, David William Volero Silva, Igor King e Evelyn Brizola também foram denunciados no processo. O trio Eduardo, David e Igor estavam na festa e, posteriormente, seguiram para a casa dos Britz. De acordo com as acusações, eles participaram da agressão contra Daniel, após Edson flagrá-lo na cama com Cristiana. Os jovens também teriam participado da morte e ocultação do corpo do jogador. Já Evelyn Brizola foi denunciado pelo Ministério Público por falso testemunho, fraude processual, denunciação caluniosa e corrupção de menor. A justiça, no entanto, só a tornou réu por fraude processual, pois ela teria ajudado a limpar as marcas de sangue que estavam na casa da família Britz. Um outro rapaz, chamado Eduardo Purcotti, também chegou a ser denunciado e preso na época. Ele e seu irmão gêmeo estavam na casa da família Britz no dia dos fatos, e de acordo com a denúncia, Eduardo teria quebrado o celular de Daniel, participado das agressões e pego a faca na cozinha que teria sido utilizada por Edson para cometer o crime. Mas poucos dias depois de ser preso, Eduardo foi solto após um pedido do Ministério Público que entendeu que ele não havia participado do crime. A polícia ouviu várias testemunhas e colheu diversos depoimentos a respeito do caso. Havia pequenas inconsistências entre os depoimentos, mas a linha dos fatos era sempre a mesma.
Algumas dessas testemunhas relataram que tentaram intervir no momento em que Daniel era agredido, mas foram ameaçadas e por medo acabaram recuando. Para a polícia, a versão contada pela família Brits de que Daniel teria tentado violentar Cristiana não passava de uma mentira. A polícia acreditava que essa versão havia sido montada na tentativa de justificar a morte do jogador. Porém, tudo mudou quando a polícia teve acesso ao áudio, mensagens e fotos que Daniel mandou para o amigo horas antes de ser morto, e a versão dos Brits passou a ganhar força. Mais tarde, uma moça chamada Ludmila Garrido prestou depoimento a pedido da defesa da família Brits. Segundo a própria Ludmila, ela teria sido assediada pelo jogador em 2012, em uma festa em Belo Horizonte, capital mineira. Na ocasião, Daniel teria pedido para ficar com ela, mas ela recusou, dizendo ter namorado, e mesmo assim, Daniel, sem se importar, a puxou pelo braço e tentou beijá-la. A jovem disse que o jogador não foi violento, mas que mesmo ela dizendo não várias vezes, ele a segurou e tentou beijá-la à força. Ludmila disse ainda que na época não prestou queixa, pois era muito nova e namorava, mas comentou a respeito do ocorrido com os amigos. Os familiares do jogador ficaram revoltados. Para eles, a defesa dos Brits queria manchar a imagem de Daniel, para criar uma narrativa que de algum modo pudesse justificar o crime e aliviar a pena dos acusados. No meio disso tudo, surgiu uma outra testemunha, que afirmou durante uma entrevista ao site Massa News que Edson Brits teria convidado Daniel a ter relações com sua esposa. Ainda de acordo com essa testemunha, Edson estaria muito drogado quando convidou Daniel para dormir com a mulher dele, e que Cristiana sabia e consentiu com isso. Mas, ao ver os dois juntos na cama, Edson se revoltou e resolveu atacar Daniel. Essa versão, apesar de ter sido bastante discutida na época, não foi levada muito a sério. Até que em julho de 2019, após uma perícia feita no celular de Cristiana Brits, a polícia descobriu que ela havia pesquisado por casas de trocas de casais no Google, poucos dias antes do crime. Isso acabou reforçando a versão dada por essa testemunha no ano anterior. Através dessa mesma perícia, a polícia também descobriu que o casamento de Edson e Cristiana Brits ia de mal a pior. Em mensagens trocadas pelo casal, era possível ver brigas, desentendimentos e até ameaças. Inclusive, havia um contato na agenda de Cristiana que estava salvo como advogada divórcio, com quem ela chegou a trocar algumas mensagens, indicando que tinha a intenção de se separar de Edson. A polícia chegou a fazer uma reconstituição dos fatos ocorridos no dia do crime, que contou com a presença do acusado Edson Brits. Com essa reconstituição, e mais todos os depoimentos coletados desde o início das investigações, a polícia montou o que seria a ordem cronológica oficial dos acontecimentos que resultaram no crime. Então vamos lá, eu vou resumir aqui para vocês todos esses acontecimentos segundo o que consta no relatório policial. Após saírem da festa na Shed Bar em Curitiba, alguns convidados se dirigiram para a casa da família Brits, em São José dos Pinhais, onde ocorreria uma extensão da festa. Isso foi por volta das 5 da manhã, e Daniel estava entre essas pessoas. Algumas horas depois, já na casa dos Brits, Daniel saiu de perto das pessoas e não retornou. Passado alguns minutos, Edson foi até o seu quarto e teria flagrado Daniel em cima de sua esposa, ainda dormindo. Aqui ainda não há um consenso sobre se Edson flagrou ou se era tudo combinado e por algum motivo ele surtou. Isso por conta das novas provas que surgiram depois. Em todo caso, Edson foi para cima de Daniel e começou a agredi-lo. Nisso, testemunhas relatam que ouviram gritos de socorro e foram até o quarto para ver o que estava acontecendo. E viram Edson batendo em Daniel. Nesse momento, outras 3 pessoas entraram no quarto e ajudaram Edson a agredir Daniel. Essas pessoas eram Eduardo, David e Igor. Algumas pessoas tentaram intervir para cessar as agressões, mas foram ameaçadas e por medo se afastaram. É dito que a todo momento, Daniel pedia para não morrer, mas foi ignorado e arrastado pela residência apenas de cueca e camiseta. Posteriormente, ele foi desmaiado com um mata-leão e colocado no porta-malas de um carro, sendo levado para a colônia Mergulhão, na zona rural de São José dos Pinhais, onde foi morto. Ao retornar para sua residência, Edson teria coagido algumas pessoas a limparem a cena do crime, e o desfecho após isso é o que nós já sabemos. Bom, agora eu vou falar sobre os acusados no processo e suas respectivas condenações. O trio Eduardo, David e Igor foram acusados de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Eles chegaram a ficar um tempo presos, mas a juíza Luciane Regina Martins de Paula
revogou a prisão deles, com base na lei do abuso de autoridade, e os 3 foram libertados. Em maio de 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná retirou a acusação de fraude processual do processo que envolve os 3 rapazes, mas eles ainda vão a júri popular por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Evelyn Brizola não chegou a ser indiciada pela polícia, mas o Ministério Público resolveu denunciá-la por falso testemunho, fraude processual, denunciação caluniosa e corrupção de menor. A jovem teria incluído o nome de Eduardo Purcotti na cena do crime, sem que ele tivesse participado do fato, o que, obviamente, trouxe problemas para o rapaz. Ela também teria ficado com o jogador Daniel na Shed Bar, fato que levantou algumas suspeitas a respeito dela. Apesar de todas essas denúncias, a justiça só tornou réu por fraude processual, já que ela teria ajudado a limpar as marcas de sangue que ficaram na cena do crime. Como a pena para esse crime é pequena, a juíza aceitou uma proposta no Ministério Público e suspendeu o processo contra ela, em troca de serviço social por 2 anos. Mas a decisão acabou sendo revogada 1 mês depois, já que Evelyn foi flagrada com 3 quilos de maconha em sua bolsa, o que configura tráfico. Ela foi solta pouco tempo depois, após a defesa alegar que ela era a única responsável pela filha de 5 anos. Como parte do acordo, Evelyn passou a usar tornozeleira eletrônica. Alana Brits, filha de Edson e Cristiana, foi acusada de coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. Ela foi a primeira a ser solta por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Desde então, Alana parece seguir uma vida normal. Ela é bastante ativa nas redes sociais, onde possui alguns fãs, é influenciadora e recebe presentes de empresas em troca de propaganda, além de ter uma loja virtual de acessórios femininos. A jovem também cursa direito com a tutela do advogado da família. No processo, ela ainda vai a júri popular pelas acusações que responde. Cristiana Brits, mãe de Alana e esposa de Edson, foi a primeira a ser presa, sendo acusada de homicídio qualificado por motivo torpe, coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. Ela foi solta em troca de medidas cautelares e o uso de tornozeleira eletrônica, em setembro de 2019. A princípio, a Polícia Civil não havia indiciado ela por homicídio, mas o promotor do Ministério Público do Paraná, João Milton Salles, a denunciou pelo crime. Um dos motivos para isso foi o fato de 2 testemunhas terem dito que ela pediu para que Daniel não fosse morto na casa dela. A juíza, no entanto, não acolheu a denúncia e o Ministério Público recorreu. Conforme o tempo foi passando, as medidas restritivas contra a Cristiana foram flexibilizadas e ela deixou de usar a tornozeleira eletrônica. A juíza até chegou a autorizar uma viagem para Brasília para que Cristiana pudesse passar o Natal com a família. Em maio de 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que Cristiana Brits vai sim responder por homicídio qualificado. Desse modo, ela vai a júri popular por homicídio qualificado e mais 3 acusações que já respondia. Agora, vamos ao principal acusado do crime, Edson Brits Jr., também conhecido como Juninho Riqueza. Ele foi acusado de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e coação de testemunhas. Edson é o único que permanece preso. A sua defesa tentou por diversas vezes colocá-lo em prisão domiciliar, mas a juíza do caso, Luciane Regina Martins de Paula, negou o pedido em todas as ocasiões, alegando que ele possui, ao menos em tese, periculosidade acentuada e que testemunhas do caso demonstraram medo dele. Edson também foi condenado a pagar pensão alimentícia no valor de 5 mil por mês à filha do jogador Daniel. Para garantir esse pagamento, a justiça bloqueou a casa e o carro dele. Em maio de 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná retirou a acusação de fraude processual do processo que envolve Edson. Mas ele ainda vai a júri popular por homicídio triplamente qualificado e outras 3 acusações. O julgamento de todos os acusados ainda não tem data marcada e a defesa poderá entrar com recurso caso ache necessário.